Fala, torcida palmeirense. Após a vitória do Palmeiras no Clássico contra o São Paulo, o Palmeiras é líder, Miller ficou maluco, ficou indignado, ficou revoltado. Vem ver o que ele falou do Palmeiras. Mas antes de tudo, já se inscreva no canal e deixe seu like. Bora pra notícia. Palmeiras me deu a impressão assim que saiu no jogo para fazer logo o seu gol, fez o gol, dominou o primeiro tempo, no segundo tempo viu que o São Paulo não ameaçava e apenas administrou o resultado. E a pergunta que eu lhe faço, você fique à vontade para falar do jogo, o gol com menos de 10 minutos, que peso teve para que o Palmeiras construísse essa vitória? Eu acho que foi um peso fundamental, porque com 1-0 logo de cara, num clássico contra o São Paulo no Morumbi, o São Paulo é obrigado a ir para cima ainda mais. E o Palmeiras é muito forte nesse posicionamento de esperar o adversário chegar e espetar os contra-ataques com o Alan de um lado, o John Arias do outro. Eles são muito rápidos, o Flaco Lopes é muito inteligente, ele pega a bola. Você viu o lance do gol? Ele que dá uma virada de jogo sensacional lá na esquerda, sim, acha o Arias e o Arias vai para cima e faz o gol, né? Uma jogada que estava toda na direita, numa virada o Flaco Lopes coloca o John Arias à disposição na esquerda para ir para cima e fazer o gol. Daí em diante, o São Paulo, que foi um time, na minha opinião, o jogo inteiro, sem nenhuma ideia, sem nenhuma inspiração, sem nenhuma vontade de reagir, de virar o jogo, de pelo menos empatar. Foi um time apático, um time entregue, e o Palmeiras, percebendo isso, jogou a cavaleiro, como a gente diria, né? Administrou, foi na boa, no primeiro tempo teve chance de matar o jogo, aliás, chances que o Palmeiras tem costume de perder e não pode perder do jeito que perde, contra-ataques assim claríssimos para fazer o gol. Foi assim contra o Botafogo, num jogo que ele tinha um a mais desde o primeiro tempo e quase se complicou no fim, e teve à disposição 3, 4 chances claríssimas. E ontem a mesma coisa, o Alan, que fez grandes jogadas na hora da conclusão do lance, não passou direito, não finalizou do jeito que deveria. Nós vamos passar, inclusive, nesses lances do gol do Arias e nesse lance aí, uma boa jogada do Alan. Então, o primeiro tempo poderia ter sido 2 ou 3-0. Não seria exagero, tranquilamente. Né? E no segundo tempo, a gente pode dizer o seguinte, o Palmeiras vai ter 10 dias e mais uma brechinha, mais uma gordurinha de descanso nessa data FIFA. Porque o segundo tempo foi de treinamento. O segundo tempo foi um ritmo de coletivo, de recreativo, porque o São Paulo não obrigou a defesa do Palmeiras a se preocupar. O Palmeiras não correu risco contra o São Paulo. Concordo. Vamos com o Roger, antes do Chico. Chico, me permita. Pera que eu vou abrir aqui Atenção. o Google Tradutor. É o Roger explicando o gol. Nós traduzir para mim as falas do treinador do São Paulo. Como é que é, Miller? Google Tradutor para traduzir a fala do treinador do São Paulo, que ninguém entendeu nada que ele falou. Olha o jogador. Então, a gente colocou de imediato aqui o lance do gol com os nossos debatedores e com a Ana Paula, nossa convidada. O Roger vai entrar na roda. Ele vai explicar o que aconteceu no gol. Eu confesso, eu estou desde ontem tentando entender o inexplicável. Roger Machado, na tela. A nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Né? E qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor lá, que na verdade a gente até estava com a dobra, né, chegou mais atrasado, né, e nas características do Arias, né, ele trouxe para dentro e finalizou. Ô Garrafa, ele foi feliz nessa declaração, sem dúvida nenhuma. Está perdido, né? Você vê que ele parece que levou um soco na ponta do queixo e ficou meio atordoado, né? Porque, afinal de contas, levou um gol logo de cara e está começando o trabalho agora. Mas são 4 treinos só que ele fez. E o Paulo Sérgio tem razão. Mas, Chico, eu quero me ater, para a gente voltar no jogo, quero voltar com você ainda, para a gente me ater, eu quero me ater à sonora do Roger Machado. Eu só quero cumprimentar o Roger Machado, porque eu acho bonito quando as pessoas homenageiam os grandes nomes que o Brasil já teve. E o Rogério Cardoso foi um grande humorista do nosso país, saudoso Rogério Cardoso, que perpetuou o personagem Rolando Lero na escolinha do professor Raimundo, que falava e no final não falava absolutamente nada. Então, Roger, parabéns, porque você é o novo Rolando Lero dos treinadores do Brasil. Prepara, eu quero o Miller agora e prepara de novo o Roger, para que a gente não seja injusto com ele. Vai que a gente não entendeu. Miller, o que como é que é? A regra do gatilho.
O Google Tradutor aqui não conseguiu traduzir isso. Nem o IA, nem o IA. Nem o IA. Nem o IA. Nem a inteligência artificial conseguiu traduzir a regra do gatilho. Você acha que os jogadores do São Paulo entenderam essa fala dele? E a torcida entendeu? A torcida inteira não entendeu. Eu sigo aqui os sites são paulinos, quase que todos eu sigo no meu Instagram. E todos os torcedores estão assim, o que ele está dizendo aí? O que ele falou? Regra do gatilho? Para não ser injusto, você está chegando agora. Roger Machado ontem tentando explicar o gol do Arias com menos de 10 minutos. Você percebeu na fala dele aqui de outra coisa que eu vi? O quê? Canhoto de pé contrário. Ué, você não é destro de pé contrário também? Não? Canhoto de Pé pé. contrário. Ou seja, gente, a gente está ilustrando, mas isso está viralizado. Mas sabe que eu fico pé da vida? Que nem parece que foi um ex-jogador. Porque ele foi um bom lateral esquerdo. jogador. Super campeão no Grêmio. Mas nem parece que foi um ex-jogador. Com essas falas aí, na bola não tem mais isso. Na bola essas falas aí não vinga. No vestiário, o jogador não quer saber disso. Essa é a questão. Para. No vestiário, será que o discurso do Roger é parecido com o que ele traz para a imprensa e como os profissionais da bola, né? Alex e Chico como jornalistas, a Ana também como árbitra, obviamente ali dentro de campo, conhece a boleirada, vocês ex-jogadores. Este discurso levado ao vestiário é encarado de que forma, gente? Chacota, não? Bom, hoje vocês estão para pegar no pé do cara e eu Não, vou ser senhor. contra. Eu vou ser contra. Eu estou seguindo aquilo que foi programado pela nossa produção. Eu entendi o que ele quis dizer. Normalmente se faz uma pressão. O São Paulo estava fazendo uma pressão na defesa do Palmeiras. E aí o Fraco, ele sai da posição dele, de perna trocada, pega e faz a virada onde é aí que ele fala sobre o gatilho. Paulo Sérgio tem explicação para o gatilho. Ele sai do seu posicionamento, ele vai no campo de defesa do São Paulo e surpreende a equipe do São Paulo. Gostei mais da sua explicação. Ele surpreende. E aí tem a qualidade do John Arias, onde pega no contrapé todos os jogadores. Agora, são 4 treinamentos. 4 treinamentos. É lógico que essa fala, como o próprio jogador mencionou, essa fala no vestiário não combina. O jogador, ele quer que você fale o simples e ele vai entender o simples. Ele não vai entender. Eles dão risada no fundo, vai. Um olha pro outro, dá uma risadinha. Não, mas ele falou ali na imprensa. Ele não vai falar isso no vestiário, Mas, Paulo, porque no vestiário é muito rápido. Mas, Paulo, você aqui explicou com melhor clareza o que de fato sabe por que eu tô falando isso, Ana? Do que porque ele, tudo bem que ele tava nervoso. Minha esposa também estava vendo os lances comigo. Ela perguntou, você entendeu o que ele disse? Olha lá. Mas você até agora foi muito... Aí eu tive que explicar pra ela, assim, dessa forma. Mas isso não justifica o São Paulo não ter dado um chute no gol. Sim, isso não justifica o São Paulo ter cruzado 70 bolas na área. 21 isso não vezes. justifica o time não ter amassado o Palmeiras, criado dificuldade pro Não teve nenhuma Palmeiras. chance. Nós sabemos que o Palmeiras, o campeonato do Palmeiras não é o do São Paulo. O campeonato do Palmeiras é com o Flamengo. O São Paulo é metade da tabela. Mas não justifica você perder um clássico e você ser omisso. Você não ser, como diz a Ana, reativo. Ele Pelo respondeu, amor de Deus. ele respondeu. O Miller toca num Cara. ponto sensível, já foi dito, acho que no início, ou pela Ana ou pelo Alex, sobre esse excesso de bolas cruzadas na área. Todo mundo sabe que o Carlos Miguel, além de ser um bom goleiro, né, um goleiro ainda que eu entendo que está maturando, mas que tem muita qualidade, é um goleiro extremamente alto. 2,4. 2,4 metros. Assim, o mais infantil, o mais juvenil jogador sabe que você tem que, quando cruzar, não pode cruzar muito fechado em cima do goleiro. Os escanteios. São Paulo, escanteios Mal todos batidos. na mão do Carlos Miguel. Nós temos aí, inclusive, as imagens, ó, dá uma olhada, ó, como facilitaram a vida do Carlos Miguel, tá? E o Roger Machado foi questionado na coletiva sobre esse ponto levantado pelo Miller. E eu quero ouvir na sequência o João Martins falando sobre o Arias, que para mim ontem foi o cara do jogo. Vamos ouvir primeiro o porquê desse excesso de chuveirinhos com um goleiro gigante como Carlos Miguel na tela. Obviamente a estratégia inicial ela não era cruzar tantas bolas, né, mas com gol aos 5 minutos e com um posicionamento muito defensivo da equipe do Palmeiras, né, às vezes que nós tentamos essas bolas por dentro, nós devolvemos e fomos contra-atacados. Né, os poucos espaços, eles apareceram pelo lado,
né? Daí sim uma quantidade de cruzamentos, né, que foram pouco acessados, né, com a defesa montada, né, em função de uma defesa muito baixa, né, de um time que com 5 minutos ele sai na frente do placar. O Cauli deu conta do recado? Não deu. Não deu. Não deu. Ô, Garrafa, o jogo do Campeonato Paulista, que o São Paulo perdeu pro Palmeiras na Arena Barueri, e ontem, já na Arena Barueri, o Lucas e o Luciano não jogaram nada. Ontem, o narrador não falou o nome do Luciano no jogo em todo. Só na hora que E foi é reclamar do ídolo árbitro. da torcida. É ídolo da torcida que não pega na bola. Deu Não um chute viu na a bola. cor da Tem bola. bandeirão, ontem. tem bandeirão, ele tem bandeirão. Agora, os cruzamentos, veja bem, você justifica um cruzamento, né, jogador? No final do jogo. Sim. Tá uns acréscimos, jogador tá alto. cansado, tá com a perna pesada, aí você Põe zagueiro na área. enche de escanteio. Vai de até o goleiro cruzamento. pra área, né? Exatamente. Agora, o jogo inteiro você cruzar a bola significa que você diz assim, ó, eu sou limitado, eu não tenho capacidade para superar o Palmeiras, que é melhor que eu, então a gente vai fazer o quê? Vou me livrar da bola. Os cruzamentos ontem, o São Paulo estava se livrando da bola porque não tinha capacidade para superar o Palmeiras. O Palmeiras não tinha essa retranca toda, não. E agora, você não tem uma capacidade para improvisar uma bola, individualizar uma jogada, chutar no gol pelo menos? O São Paulo não fez nada disso. Estamos falando de fundamentos óbvios da bola. Os fundamentos óbvios, o São Paulo não fez. Só cruzamento, desde o começo, cruzamento. Ó, era treinamento pro Carlos Miguel, treinamento pro Gomes. Até porque você não tem um jogador de velocidade. Ontem, infelizmente, São Paulo não tem um jogador de velocidade. Então, quando você tem o Lucas ainda puxa os contra-golpes. Então, você coloca o Ferreirinha no final do jogo. Eu não sei o que está acontecendo com o Ferreirinha. O Ferreirinha, o começo do ano passado, foi uma das peças importantes nessa equipe do São Paulo. Fazendo hoje, gols, né? Fazendo gols e tal. E sumiu esse jogador. Então, hoje, a falta é desses jogadores de beirada com velocidade, onde você fica mais dependente dos laterais. Você fica muito dependente dos laterais, até porque o Marcos Antônio é um jogador de bola no pé. Bobadilha é um jogador com bola no Agora pé. você tocou no ponto, Paulo, mas Né? o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Danielzinho, que fazem a diferença no meio Sim, de campo, mas é bola só que no eles pé. foram muito bem marcados. O Andréas entendeu? Pereira, E não é ele jogador sabe de até o velocidade. perfume que o Marcos Antônio estava usando. Assim, a gente está falando do São Paulo, mas temos que dar méritos Sim. ao Palmeiras Sim. e a proposta de jogo do Palmeiras, porque assim, o Abel conseguiu anular o meio de campo São Paulino. Não jogou. O coração do São Paulo não jogou. Garrafa, mas não adianta, Garrafa. Não adianta o Marco Antônio, que falam que ele é o supra-sumo da bola, não adianta você ficar tocando a bola pro lado, direita, esquerda. Esse passe, jogador com 60 anos, a gente dá de olho fechado. Agora um jogador de 20, 25 anos não pode ficar tocando pra direita, pra esquerda. Não tem que ter um passe pra frente, objetivo. Um passe pra deixar o Calé na cara do gol. Não adianta você ficar trocando passe pra direita, pra esquerda. Isso não adianta nada. O Calé não recebeu a bola. Se eu toco uma bola pro lateral esquerdo, pro lateral direito, eu tô dizendo assim, o que o lateral esquerdo pode fazer melhor que eu? Porque se ele vai tocar pro lateral esquerdo, ele tem que decidir a jogada. É ou não é, jogador? Como que... Aí volta pro volante. O volante joga pro lateral direito. Isso aí não adianta nada. Não adianta nada esse chove não molha. Não adianta nada no futebol. Aí você pega o Cauli, que você vai esperar o quê? Um jogador que é técnico, um jogador que ele espera a movimentação do atacante para ele dar um passe de profundidade. Aí você não tem esse jogador para auxiliar, é difícil. Mas a Ana atentou a algo importante. A gente está falando aqui, mostrando nesse início de debate aqui, os problemas do São Paulo, e a gente não pode se abster de falar da qualidade do Palmeiras. Sim. E foi levantado pela Ana sobre o Arias e sobre o Chico Lang, olha só, o Chico Lang falando que o Arias, para ele, é o melhor jogador da América, né? Deu aquela... né? Vamos ouvir o João Martins falando da importância do Arias, porque a gente está exatamente no lance do gol que decidiu praticamente, depois do gol não teve mais jogo, né? Decidiu o jogo a favor do Palmeiras. Vamos ouvir o João Martins, já que o Abel estava expulso e não concedeu entrevista coletiva ontem. João Martins falou sobre Arias. Vamos ouvir. O Arias chegou, nós já estávamos em competição, ele teve que se adaptar e está a andar a um ritmo vertiginoso. Mas tem uma grande vantagem, que ele já que esteve aqui. Às vezes, quando é aquele jogador que nunca passou pelo Brasil, é mais difícil, é preciso mais tempo. E essa adaptação é muito encurtada por isso, mas tem que se adaptar aos colegas, tem que se adaptar aos funcionários, tem que se adaptar ao treinador, tem que se adaptar à forma de jogar.
tem que se adaptar a muito contexto. E nós demos-lhe esse tempo, é uma excelente pessoa, um excelente profissional, vai ajudar, faz várias funções e várias posições. O John Arias pode ser, e o Palmeiras tem bons jogadores, mas é um exagero pensar que ele pode ser o cara na temporada 2026? Começando pelo Chico, que levantou a lebre, vocês fiquem à vontade. Pode sim, pode ser o cara. Aliás, já é, né? Sem dúvida, na minha opinião, já é. O melhor jogador sul-americano em atividade. Bateu até o Arrascaeta, que vem de contusão no Flamengo, não está tão bem, mas o João Arias é um jogador ofensivo demais, ele é atacante que cai pelas beiradas, tanto pela esquerda quanto pela direita. Ele caiu ontem pela esquerda, né, por uma opção do Abel, para fazer a dupla com o Piquerez, e aliás os dois comporam muito bem por ali, né? No gol que ele fez, o Piquerez estava do lado dele. Se ele quisesse passar a bola para o Piquerez, ele podia também, mas ele optou fazer a jogada pessoal e fez o gol. Enfim, ele é um grande jogador. Na minha opinião, ele tem aquela qualidade que eu gosto. Ele vai vertical em direção ao gol. Ele não joga para trás. Ele volta para marcar. É verdade, ele sabe voltar para marcar. É o tal do jogador moderno, Chico. É o jogador moderno, mas não sabe marcar muito bem. Então, tem verdade que fez uma falta meia forte, né? A gente vai falar na sequência para a Ana Paula analisar. Vamos ver aí. Mas aí foi fominha, ele foi fominha. Mas ele sabe fazer a coisa. Agora, vamos dizer a verdade também. Não foi só o Arias que jogou bem, né? O Arias ontem foi acompanhado pelo Giai, que começou a alegria do Alex Miller. Alegria do Alex Miller. Muito bom, Giai. Muito bom, Giai. Sem dúvida. Quero ver a fala dele hoje. O Gustavo Gomes e o Murilo foram uma parede lá, todas as bolas cruzadas de São Paulo, eles cortaram, né? E completou com o Piquerez, que está, no meu modo de ver, é outro que é um grande jogador, né? O maior lateral esquerdo da América do Sul. Alex, quero sua opinião sobre o Arias. Sim. E também o Alex, a semana passada a gente falou, estava viralizado na internet a reclamação do Alex quanto aos laterais do lado direito da defesa do Palmeiras. Sim. Né? O Giai e o Kelvin. E o Giai vai para o seu terceiro jogo consecutivo e acabou tendo um bom desempenho, como bem destacou o Chico. Alex, sobre o Arias e sobre o Giai. Sonhou com o Giai esse final de semana? O sonho foi bom, inclusive. E o John Arias, sem dúvida que ele tem essa característica que o Chico bem falou, né? Um jogador vertical que busca o gol. Não foi à toa que ele teve um grande destaque no Fluminense, foi vendido para o futebol inglês. Ali é outra história. O Wolverhampton também é um time que está praticamente rebaixado, não tinha grandes companheiros ao lado para fazer também grandes jogos. Fez ainda alguns gols, mas não brilhou na Inglaterra e rapidamente voltou. E já num começo de adaptação consegue desempenhar um papel que ele desempenhou já contra o Botafogo e também contra o São Paulo. E é um jogador que pode sim fazer a diferença junto com outros que já fazem, como o Flaco Lopes, como o Vitor Roque, sem contar que o Paulinho, a partir do retorno da data FIFA, também pode estar à disposição do Abel para entrar nesse time do Palmeiras. E o Giai, é só isso que eu espero de um lateral. E que a gente sempre fala que o problema é que nem o Giai nem o Kelvin, desde que eles chegaram ao Palmeiras, tinham jogado o que ele jogou ontem. Não, o Giai já jogou. Não jogou não. Jogou sim. Jogou. O início jogou. O início jogou. Desse jeito como jogou ontem, apoiando, defendendo, enfiando bola na medida, criando jogadas. O Giai ontem teve uma atuação de gala. Para mim, tirando o Arias, foi o melhor em campo ontem. Tá evoluindo, Tudo que saiu de positivo no Palmeiras ontem pela direita saiu dos pés do Giai. O Garrafa, o Giai foi muito bem mesmo. E eu não tenho nenhum problema de admitir isso, de falar, porque eu seria tonto se eu ficasse aqui e falar, eu não persigo ninguém. Faz tempo que eu não ouço essa palavra. Eu não persigo ninguém. As pessoas pensam, você persegue tal. Eu não persigo ninguém. Quem se persegue são os próprios jogadores quando insistem em jogar mal. Conheço o seu trabalho, Alex. O Garrafa, pois não, Paulo. Em relação ao Arias, os primeiros jogos dele foram muito burocráticos. Ele se limitou a jogar no setor de meio campo, né? Não chegava muito no ataque, aí começaram a vir as críticas. E aí, no Gazeta Esportiva, nesta semana, eu falei, o John Arias é um jogador que ele não é o Vitor Roque, que precisa de tempo. Pela experiência desse jogador e por ser recente a saída dele do futebol brasileiro. Né? É um jogador experiente. Então, eu já esperava isso dele. Todos que conhecem um pouquinho de futebol já esperavam ele ser dinâmico, ele chegar, até porque tem espaço hoje.
Tem muito espaço para jogar. Então, um jogador hoje de qualidade, que tem velocidade, vai sobressair. Agora, o Geai, já teve momentos bons do Geai no time do Palmeiras, sim. Já teve. Eu creio que as críticas são injustas. Eu sempre falei pro Alex. Eu sempre falei mas ele se rendeu hoje. Não, tudo bem. Não sei onde o senhor quer chegar. Não, eu fico feliz. Eu fico feliz ele tomar essa posição. Eu fico feliz ele tomar essa posição de vir aqui e falar, o Geai foi bem. Agora, a Ana, eu quero que a Ana fale um pouco mais sobre o Arias e eu deixo uma pergunta para todos vocês. Vocês podem estar passando batido, mas não vou passar não. Vitor Roque, pelo problema no tornozelo, estava no banco de reservas. E aí nós tínhamos Arias, Maurício e Alan. O Vitor Roque é titular nesse time. Sim. O Vitor Roque recuperando esse calcanhar, quem sai desse time do Palmeiras para a entrada do Vitor Roque? Eu quero saber de cada um de vocês. Começo com a Ana e ela fala também do Arias. Pois não, Ana? O Alan. Sai o Alan. Por quê? Sai o Alan para entrar o Vitor Roque. Primeiro pela forma de jogar, pela mesma posição, né? Caindo pela direita. O Vitor Roque é um melhor finalizador. Tem um melhor arranque do que o Alan. Visto o que aconteceu no Clássico ontem, o Alan teve a possibilidade de fazer o gol e quando chegou ali para decidir, acabou tomando a decisão Maurício final. não é candidato a sair num primeiro momento. Eu acho que no primeiro momento não. Maurício não pela estrutura tática proposta pelo Abel. Ele é uma peça importante ali entre os dois, né? Vamos pensar dessa maneira, entre o Flaco e o Vitor Roque, então a peça do Maurício é importante. E o Arias jogando bem como tá, porque eu acho que o Paulo foi muito feliz quando ele falou assim, ele começou tateando, mas a gente tem que entender os contextos. A final do Campeonato Paulista contra o Grêmio Novo Horizontino foi um jogo em que choveu muito, um jogo pesado, um jogo truncado, um jogo amarrado, em que a bola não corria, e aí ele foi uma peça fundamental no meio de campo de segurar essa bola, de chamar a falta. Eu entendo que ele foi funcional para o elenco, para o grupo naquele momento. Nos outros jogos, eu acho que ele não estava cômodo em que posição ele estava jogando. Ele começava pela direita e caía pela esquerda. Diferente do jogo agora, eu acho que o Abel achou o lugar dele, que é o contrário. Ele começando na esquerda, sabendo que a posição... Mas não foi nem o Abel que achou o lugar dele. Ele que se encontrou. Você concorda, Paulo, com a Ana? E ele se encontrou na esquerda, podendo vir para a direita, mas que o lugar dele é na esquerda. Sai o Alan também no primeiro momento, Alex? O Paulo, você concorda com a Ana? Eu falei isso. Sai o Alan. Sai o Alan. Até porque o trabalho que o Maurício faz, o Alan não faz. O John Arias não faz. Né? Então é um trabalho que no setor de meio campo ele volta para marcar, ele chega com força no ataque. É um jogador, hoje, para um treinador, é um jogador importantíssimo. Alex, você era defensor da saída do Maurício inicialmente, quando da chegada do Alan. Ele falou Alex, não Paulo. Desculpa. Obrigado, Paulo. Você mudou de ideia, o Abel... Você vendo o time do Abel jogar, você mudou de ideia e concorda com a Ana e com o Paulo de que, nesse momento, um jogo decisivo, ele tendo o Vitor Roque, sai o Alan do time, ou você ainda insiste com a sua tese de Maurício, eu quero o Chico e o Miller também falando sobre o tema? Pois não, Do Alex? jeito que o Abel coloca o time em campo, taticamente, o Maurício tem que jogar. E aí ele tira o Alan, porque não dá quando você coloca para escolher... Boa. Tá, obrigado. Quando você coloca para escolher entre Arias e Alan... Aí não dá, né? Então você tira o Alan e deixa o Alan para entrar durante o jogo num momento mais agudo, numa necessidade de refrescar o time, como o Abel gosta de falar, né? Então é assim, o Vitor Roque é titular absoluto, volta. Agora eu estendo até essa pergunta, Garrafa, se você me permite. Claro. Quando o Paulinho tiver inteiro. Quando tiver inteiro, não agora, não semana que vem. Faz um ano já. Quando vai estar inteiro, né? É um assunto para a gente discutir a longa distância. Ele deve estar inteiro depois da Copa do Mundo, assim, fisicamente, porque ele vai ter... O jogador que fica um ano fora, eu acho que para estar inteiro, ele pode estar inteiro clinicamente, mas tecnicamente... Mas fisicamente é o problema. Mas, Garrafa, será que o Flaco volta? Então tem que ver isso. Vamos... O Flaco é vendido e ali quem vai ocupar o setor ali é o Paulinho. Deixa eu ouvir o Chico, então, para Paulo Sérgio, Ana e Alex, sai realmente o Alan. Quero saber você em casa. Chico, atenção, vou repetir a pergunta. Não é sai Yuri Alberto e entra Pedro Raul. Não é essa a pergunta. É sai quem do time? Maurício, Arias, Alan. Quem sai para a entrada do Vitor Roque, o Tigrinho, Chico? Olha, eu tiro o Alan. Tiro o Alan pela juventude. Ele é muito jovem. Ele tem muito chão pela frente.
Não que ele não tenha futebol, é como disse o Paulo Sérgio, ele é um jogador muito útil, como o treinador gosta, né? Sim. Que faz tudo que o treinador manda, né? E com muita categoria e muita habilidade. Só que atualmente ele perde espaço para os jogadores que têm mais cancha, que têm mais rodagem. E o Palmeiras disputando o Campeonato Brasileiro com possibilidade de ser campeão e disputando a Libertadores para ser campeão também, quer dizer, evidentemente é o penta, né? Da Libertadores, se o Palmeiras conseguir. Tetra. É o tetra da Libertadores, se o Palmeiras chegar lá. Quer dizer, então aí tem que tirar o Alan e colocar mais experiência. Para Chico Lang sai o Alan, eu quero para fechar aqui. Miller, quem o Abel, no seu entendimento, deve tirar quando for um jogo extremamente decisivo e tiver todos esses jogadores à disposição para a entrada do Vitor Roque? Em primeiro lugar, o melhor jogador do Palmeiras disparado é o Flaco Lopes. Opa! Eu já falo isso desde o... Verdade. O Ceará sabe disso. Desde o ano passado eu falo que Verdade. o Flaco Lopes é o melhor jogador do Palmeiras. E outra coisa, quando entrar Flaco Lopes e Vitor Roque estiver bem, para mim joga o Alan. Sabe por quê? Porque o Maurício, ele faz praticamente a mesma função que o Arias faz, em termos defensivo, não ofensivo. Agora, a individualidade do Alan, nenhum desses jogadores, nem Flaco Lopes, nem Vitor Roque, e tampouco Maurício e Arias, eles não têm, Arias não, esses três que eu falei, Vitor Roque, Flaco Lopes e Maurício, eles não têm a individualidade do Alan. Então por isso que eu acho, você viu ontem jogou o Alan, Flaco Lopes e Maurício. É que o Vitor Roque não tinha condição por causa do tornozelo. Mas eu acredito que vai sair o Maurício e vai permanecer. Você tiraria o Maurício? Você acha que o Abel tira o Maurício? Eu tirava o Maurício. Você tiraria, tá bem claro. Mas você acha que o Abel vai tirar? Eu entendo que o Abel está pensando como a bancada. Eu acho que sai o Alan. Porque, como o jogador disse, o Alan não faz o que o Maurício faz. Mas o Maurício também não faz o que o Alan faz. Acho que o Alan na beirada, no caso, na ponta direita ali, o que ele moleque, cheio de gás, sangue no olho, ele vai e volta com uma facilidade tremenda. Enfim, é um Palmeiras com opções no banco. Isso é muito importante. E vocês se lembram, a semana passada, estava todo mundo muito empolgado, porque o São Paulo é líder. Eu falei, gente, o São Paulo não briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ah, tô falando isso por quê? Porque eu quero perseguir o São Paulo? Não, porque o São Paulo não tem elenco. O Corinthians não tem elenco, diferentemente de Palmeiras e Flamengo. São Paulo, se ajustar, vai brigar nas Copas. Corinthians, se ajustar, briga nas Copas. Para brasileiro, não tem elenco. Né? E por isso entendia que o São Paulo seria natural o São Paulo sair dessa liderança. Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Antes de continuar com a próxima notícia, já se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos para a próxima notícia. Vitor Roque voltou a começar no banco de reserva na partida deste sábado contra o São Paulo no Morumbi. O atacante do Palmeiras entrou no segundo tempo da vitória por 1-0, mas ainda deu claros sinais de que está sem ritmo de jogo. Agora, com a data FIFA, o clube terá a oportunidade de recuperar um dos seus principais jogadores. Pensando nisso, o Núcleo de Saúde e Performance prepara um esquema de fortalecimento muscular para o camisa 9. O GE apurou que o tratamento deve ser em 2 períodos e a intensidade dos treinos, antes reduzida, voltará ao normal. Tudo isso após a sonhada folga dos jogadores nos primeiros dias da data FIFA. Até lá, Vitor Roque terá um raro descanso para se recuperar. O atacante também foi orientado a realizar atividades de baixa intensidade durante a folga. A representação será na quarta-feira. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu!